Hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor Jesus nos ensinou em uma das coisas mais importantes. Uma das coisas mais importantes que Ele nos ensinou em sua oração, Ele nos ensinou a perdoar as pessoas. Dentro das nossas orações, a coisa mais importante, Jesus ele nos ensinou a perdoar as pessoas. E o que eu falo com você aqui nessa noite, irmãos, é justamente isso. Porque em meio a tantas coisas, e quando Jesus estava nos ensinando, e Ele estava realmente ensinando os seus discípulos a orar, nesta oração, Jesus ele tinha uma preocupação: que a sua igreja, que o seu povo aprendesse a perdoar. E isso está dentro da oração. E então você vai observar uma coisa interessante. Primeiro, é que Jesus eu gosto sempre, irmãos, disso, porque quando as pessoas pensam que a lei ela é mais pesada, quando as pessoas pensam que a lei ela nos exige mais, então nós conseguimos enxergar que o Evangelho, as boas novas, eles são mais poderosos, né? É mais forte, nos exige muito mais do que a lei. Ou seja, a graça ela é mais forte, ela nos exige mais do que a nossa lei. Em que sentido que eu falo isso? Porque você vai observar, a primeira coisa muito importante é que Jesus ele faz em nossa oração, ele diz: olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Irmãos, hoje eu falo com vocês justamente a respeito da importância do perdão dentro da sua casa, a importância do perdão dentro da tua família, a importância do perdão dentro da igreja, do corpo de Cristo. E que se Jesus ele fez questão de, ao ensinar os seus discípulos a orar, e ele fez questão de chamar a atenção para o perdão, então é importante que a igreja entenda que isso é importante para a igreja. É importante que a igreja entenda que perdoar é algo de suma importância, porque se Jesus fez menção dele na oração que ele nos ensinou, então o perdão é muito importante. Então eu quero falar justamente por que esse perdão é tão importante. A importância do perdão lá dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu gosto, irmãos, disso, porque se Jesus ensinou os seus discípulos, é sinal de que o perdão, ele precisa partir, ele precisa nascer dentro da igreja. A igreja precisa ser um modelo de perdão. A igreja precisa entender que perdoar é algo divino, e se é algo divino, Deus quer que a sua igreja aprenda a perdoar. E muitas vezes, nós como igreja, não nos preocupamos com isso. Achamos que isto talvez caia até em desuso. Não é tão importante assim, mas é importante. Se Jesus deu ênfase na oração, é porque o perdão é importante. Então vamos observar algumas coisas. Primeiro, então, eu digo para você que o perdão é algo divino, e se é algo divino, é porque partiu de Deus. Irmãos, o primeiro exemplo que você tem que entender é que Deus não nos faria alguma coisa, ou não nos ensinaria alguma coisa, se antes Ele não tivesse feito. Para tudo, nós precisamos entender que Jesus ele é sempre um modelo para todas as coisas. Ele é um modelo para que nós possamos guiar, é um modelo para que você precise seguir. Ele é um modelo de perdão para você seguir, ele é um modelo de perdão para a sua família, para você seguir, para você se guiar. Então o perdão é algo divino, começou em Deus. Então Deus ele começa mostrando verdadeiramente seu amor. Quando você abre a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, a partir do verso 7, verso 8, que nós bem conhecemos, diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Não é fato, irmãos? Ninguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo, não é? Pois poderá ser que por alguém bom
alguém se anime a fazer isso, né? Para uma pessoa boa, alguém até se anima a fazer isso. Mas pelo injusto ninguém faria isso. Mas a Bíblia diz no verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então você começa a observar que perdão é algo divino, ele parte de Deus para as nossas vidas, e nós devemos andar neste mesmo caminho, nós devemos caminhar dessa forma. Mas você então vai observar algo muito interessante. Quando Jesus ensinava os seus discípulos a orar, ele dizia: para que vocês perdoem o seu ofensor. Se não perdoardes o seu ofensor, então não está valendo a pena. Começa desse jeito, irmãos. Quantos de nós não teríamos facilidade? Quantos de nós não teríamos facilidade de pedir perdão a Deus? Todos nós temos facilidade de pedir perdão a Deus. Mas quantos de nós verdadeiramente, irmãos, teríamos facilidade de perdoar aos homens as suas ofensas? Ou seja, eu perdoar alguém que está me ofendendo? Porque na oração que Jesus estava ensinando, a ênfase que ele estava dando em primeiro lugar é que nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos ofendem. Não é pedir perdão. Na oração que Jesus estava dando, ele estava dizendo: olha, vocês quando estiverem orando, vocês devem orar: Senhor, me perdoa por eu ter feito isto e aquilo. Não, ele estava dizendo: quando vocês estiverem orando, vocês irão pedir perdão às pessoas, pedir perdão a Deus pelas pessoas que te ofenderam. Irmãos, isso vai verdadeiramente de encontro àquilo que mais nós não queremos fazer. A maioria de nós não aceita isso, não entende bem isso. Porque se alguém me ofende, eu tenho que orar e pedir perdão: Senhor, perdoa essa pessoa que me tem ofendido desta ou daquela forma. Por que tem que ser assim? Para ser bem simples, eu poderia dizer para você: porque Jesus disse assim. Quando ele nos ensinou a orar, quando os discípulos tinham dificuldade de orar, quando eles precisavam de ajuda, então diz: olha, vocês vão fazer esta oração, e no meio dessa oração Jesus incluiu: vocês precisam aprender a perdoar aqueles que te ofendem. Vocês conseguem perceber que o perdão já começa a não ser uma coisa tão fácil, irmãos? Porque eu preciso começar a aprender perdoando as pessoas que me ofendem, quando a maioria de nós espera que todas as pessoas que nos ofendam, elas venham, peçam perdão a nós, e nós tenhamos a faculdade de dizer: eu te perdoo, ou eu não te perdoo. Você já percebeu que é assim? E que nós normalmente trabalhamos dessa forma? Se a ofensa for recente, se a ofensa for pesarosa, for muito dura, sabe o que você vai dizer? Você vai dizer assim: Jesus, essa tua oração para mim não serve. Você vai dizer assim: eu não estou pronto para perdoar. Você vai dizer assim: eu não me sinto bem para perdoar. Eu não me sinto em condição para perdoar o que você me fez. Então você vai dizer pior ainda: você faz o que você quer, agora vem aí e quer que eu te perdoe? É basicamente assim, né? Nas nossas relações familiares, esposo, marido e tal, um comete um erro, um deslize qualquer, uma palavra dura, alguma coisa nesse sentido, vem e pede perdão. Aí você diz: você é tão bruto desse jeito, agora vem e pede perdão para mim? Eu não estou em condição. Sentiu? Achado? Né? Ainda faz assim, né? Estou muito abalado. Eu estou muito abalado, eu não posso perdoar agora. Então a primeira coisa que eu estou falando para você é que Jesus tratou de uma coisa muito importante, era justamente sobre o perdão. Que nós temos dificuldade de perdoar as pessoas que nos ofendem. É verdade? É verdade, sim. Agora, vejamos algumas coisas mais importantes. O perdão e o amor, eles são da mesma raiz. Irmãos, o perdão e o amor, eles são da mesma raiz. Porque a Bíblia diz que quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Quando você está com dificuldades
de perdoar dentro da sua casa. E eu estou trazendo isso para a sua família, porque, irmãos, os irmãos sabem muito bem que a nossa ênfase é uma ênfase familiar. É tratar, é fazer com que Deus ele comece o processo de cura da falta de perdão dentro das nossas casas, porque é onde mais nós nos sentimos ofendidos, ou onde mais nós somos feridos, e é onde mais nós ainda precisamos restaurar as relações. Então você entenda que amor e perdão, eles são da mesma raiz. Quando Jesus estava na casa de Simão, o curtidor, e aquele homem convidara Jesus para estar em sua casa, e Jesus foi recepcionado por aquele homem, mas uma mulher, tida como pecadora, entrou por trás de Jesus, e começou a chorar, ou lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, e secar com seus cabelos, e ungiu Jesus com aquele bálsamo maravilhoso. Aquele homem então disse: Senhor, dizendo, para si, em seu coração dizia, se ele fosse realmente profeta, ele saberia quem é a mulher e que tipo de mulher é essa que ele toca. E Jesus, podendo perceber a intenção do coração daquele homem, Jesus então começa a falar com aquele homem a partir de Lucas 7,41, dizendo, trazendo uma parábola, dizendo: certo credor, ele tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50, e ele perdoou a ambos. Então Jesus perguntou para aquele homem, para Simão, quem mais o amaria? Então respondeu Simão com todo entendimento, diz: penso eu que aquele a quem muito foi perdoado. Então Jesus disse: respondeste muito bem. Por isso Jesus diz: quem muito perdoa, quem muito ama, muito perdoa. Ou quem é muito perdoado é porque muito ama. Então Jesus vira-se para aquela mulher e começa a falar com Simão a respeito dessas coisas, dizendo: olha, eu entrei em tua casa, você não me saudou com o ósculo, mas essa mulher, desde quando eu chego, ela está aos meus pés beijando. Quando eu cheguei em sua casa, você não me lavou os pés, e quando eu cheguei, essa mulher com as suas lágrimas lavou os meus pés e com seus cabelos enxugou. E Jesus começa a dar algumas explicações para aquele homem. Então depois Jesus diz: porque muito me amou, aquela mulher muito amou Jesus. Jesus então diz: os teus muitos pecados são perdoados. Jesus reconhecia que aquela mulher tinha realmente muitos pecados. Então Jesus perdoou realmente aquela mulher. E depois Jesus disse para aquele homem: perdoados são os teus pecados. Mas isso, irmãos, é simplesmente para nós entendermos que amor e perdão, eles são da mesma raiz. A Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu acabo de ler: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Se éramos pecadores, é sinal de que nós precisávamos de perdão. Então você percebe que perdão, irmãos, ele vem da mesma raiz que amor. Então você começa a perceber, se nós que somos a igreja de Cristo Jesus estamos enfrentando dificuldades de perdoar as pessoas, ou para não dizer, estamos com dificuldade de perdoar os nossos familiares, ou perdoar aquelas pessoas que muito nós amamos. Então fica-se a pergunta: será que verdadeiramente nós amamos essas pessoas que nós estamos dizendo que amamos? Será que quando você não perdoa o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou quem quer que seja, e você diz que ama essa pessoa, mas você não a perdoa pela gravidade da ofensa que ela lhe fez, será que verdadeiramente nós amamos? Porque eu estou afirmando para você que o perdão e o amor, eles vêm da mesma raiz. E a Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Deus também é perdão. Se Deus é amor, Ele é perdão, porque eles partem da mesma raiz. Então você percebe algo muito interessante. Hoje a igreja, ela está confusa, porque diz que ama, mas não perdoa. Diz que ama, mas não consegue perdoar as pessoas. E eu não estou falando de pedir perdão, eu estou falando de perdoar as pessoas e as ofensas. Perdoar as pessoas e as ofensas. Porque foi o que Jesus quis nos ensinar pela oração que Ele estava trazendo aos seus discípulos. Irmãos,
olha só que coisa interessante. Jesus, eu diria que ele começa pelo mais difícil. Ele começa pelo mais difícil no ensino. Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem. E nessa oração ele falava sobre o perdão das pessoas que tinham ofendido e as suas ofensas. Mas quando você olha a palavra de Deus também, em Marcos no capítulo 11, a partir do verso 25, você vai ver também algo muito importante. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, verso 25. Jesus ele começa a ensinar, falando sobre o poder da oração, que nós bem conhecemos. Os discípulos estavam voltando, e quando Jesus estava indo, ele amaldiçoou aquela figueira. Os irmãos lembram disso? Então diz o verso 20: quando passavam de manhã, na manhã seguinte, viram que a figueira tinha sido secada desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, disse: Senhor, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu Jesus: tende fé em Deus, em verdade vos digo. O que Jesus estava dizendo? Que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Portanto vos digo, por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então Jesus ele está falando a respeito do poder da oração, e no poder da oração ele inclui dizendo no verso 25: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Irmãos, por que eu estou fazendo questão de ler essas duas referências interessantes? Uma é Jesus te ensinando a perdoar as pessoas que te ofendem em oração. A outra é Jesus falando para você daquela oração que Ele nos ensinou sempre: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Jesus está dizendo o seguinte: todas as vezes que você entrar no seu quarto, lembra-te que você é pecador. Todas as vezes que você entrar no seu quarto, lembra-te que você é pecador, e você peça perdão a Deus, porque a Bíblia diz: não existe homem que não peque. Então nós somos pecadores na nossa essência. Mas Jesus está falando sobre o poder da oração. É para que você creia. Se você orar a Deus e pedir perdão a Deus dos seus pecados, creia. Porque da mesma sorte que se você disser a este monte, transporta-te daqui para pular, esta oração de perdão, ela tem o mesmo poder. Se você pedir perdão a Deus em oração, Deus já te perdoou. Perceba que isto é na sua oração íntima com Deus. Mas agora está falando dos teus pecados. Não está falando mais do ofensor e das suas ofensas. Ele está falando do seu pecado, da sua condição de pecador. E então você vai entender que Deus, o seu Pai Celestial, Ele vai perdoar as suas ofensas. Mas diz o verso 26: mas se vós não perdoardes também as ofensas, se vós também não pedirdes, se vós não perdoardes também vosso Pai que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Mas Jesus ele acaba concluindo mais uma vez dizendo: é importante que você, ao estar na sua oração, você peça perdão pelas suas orações. Se você tem alguma coisa contra alguém, o que Jesus está querendo dizer é que nós temos alguma coisa contra alguém, então nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, se você não perdoar a essas pessoas, tampouco Deus ele nos perdoará. Se você descobrir que você tem alguma coisa contra alguém, nas tuas orações, peça perdão: Senhor, eu estou com uma dificuldade muito grande de amar tal pessoa. Eu estou com alguém atravessado. Eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa. Eu estou com problemas muito sérios lá dentro da minha casa por tal e tal ferida. Você tem que fazer isso.
São ofensas nossas, irmãos. E a igreja, ela tem padecido muito de perdão. Os maiores problemas que nós encontramos dentro das famílias, irmãos, fora outras coisas que a gente sabe, mas nós temos dificuldades de perdoar as pessoas dentro de nossas casas. Temos dificuldades. E essas dificuldades, quando nós as assumimos desse jeito, irmãos, elas nos causam muitos e sérios problemas dentro de casa. A maioria das pessoas ainda hoje conhecem a Deus. Elas estão esperando sempre os seus ofensores vir e lhes pedir perdão. A maioria, e eu estou falando a maioria daqueles que conhecem a verdade. Os irmãos entendem o quanto que isso é sério? A maioria do povo de Deus fica a esperar as pessoas que lhes ofenderam vir e pedir perdão. Preste bem atenção, irmãos. Quando você abre a palavra de Deus em João capítulo 20, verso 23, João 20, verso 23, diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. E se os retiverdes, serão retidos. Então você percebe algo muito interessante. João capítulo 20, irmãos, nós estamos tratando da última oração de Jesus na sua ascensão. E Jesus, ele estava falando porque ele estava dando poder aos seus discípulos, ele estava dando poder à sua igreja de poder perdoar toda e qualquer pessoa, mas também de reter todo e qualquer perdão a toda e qualquer pessoa. Vocês sabem que na maioria das vezes dentro de casa nós estamos preferindo reter o perdão às pessoas que vêm nos pedir perdão, ou reter o perdão e nós não lhes perdoar as suas ofensas do mesmo jeito. Achamos que, sendo nós as pessoas ofendidas, nós temos poder sobre as outras pessoas, ou de nós estarmos por cima, sermos senhores da situação e não lhes permitir perdão. Então você vai perceber que Deus nos deu o poder para perdoar, mas também para reter as transgressões e os pecados nas pessoas. Você gostaria de que fossem retidos em você os teus pecados? Ou seja, que eles não fossem para frente, que você não alcançasse o perdão? Eu tenho certeza que você não gostaria. Mas é o que nós fazemos quando nós não perdoamos as pessoas. É o que nós fazemos quando nós não estamos dispostos a perdoar as pessoas. Nós estamos condenando essas pessoas. Nós estamos colocando mais um fardo sobre elas, que é um fardo do pecado que jamais vai ser perdoado, porque você, a pessoa, parte nessa situação. Por isso Jesus está dizendo: vocês têm poder de perdoar, como também têm poder de reter. E às vezes nós retemos, irmãos, o perdão com muita graça, retemos o perdão com muita vontade, ou para não dizer com muita maldade, sendo nós conhecedores da verdade da palavra de Deus, que Jesus nos ensinou em oração, e que Jesus nos disse que quando nós estivéssemos orando, também que nós pudéssemos ser praticantes dessas coisas. E como é que nós retemos, irmãos, este perdão às pessoas? Nós retemos, irmãos, justamente porque nós fazemos questão de que as pessoas sofram da mesma forma como nós estamos ou sofremos por tal e tal situação de ofensa. Nós queremos que as pessoas sintam que elas ofenderam. Nós queremos que elas sintam como é ser uma pessoa que foi ofendida. Nós retemos então, irmãos,
estes pecados, ou retemos esse perdão, quando nós sempre as lembramos das suas faltas, das suas ofensas para conosco. É verdade. Tem muitas pessoas no corpo de Cristo que dizem que perdoaram, mas não perdoaram. Mas elas simplesmente se esqueceram daquela situação. E tudo que você se esquece hoje, amanhã você pode lembrar. Então você vai perceber algo muito interessante, que quando nós retemos o perdão, como nós retemos o perdão, é quando você faz questão de lembrar às pessoas o mal que elas lhes fizeram. É isso. Você diz que perdoou ou não perdoou, ou até passou, né? Deixou um tempo. Mas quando aquela pessoa, ela erra novamente daquilo, você ressuscita toda aquela outra história. Você já fez isso comigo, você já falou dessa forma comigo, você sempre age desse jeito comigo. Peraí, isto já não tinha sido objeto de perdão? Isto já não tinha sido objeto de um esquecimento? Isto já não tinha sido objeto de um tempo passado? Por que isto levantou-se novamente em sua vida? Porque aquela pessoa praticou novamente com você uma ofensa. Então você vai perceber outra coisa muito interessante, irmãos, para nós entendermos como é que Deus ele faz conosco. Quando você lê na palavra de Deus, em Isaías capítulo 23, Isaías 43, verso 25, quando o Senhor diz: sou eu mesmo quem apago as suas transgressões, e delas já não me lembro mais. Amém. Irmãos, veja o que é parte integrante do perdão de Deus para nós. É parte integrante do perdão de Deus para nós. É apagar decididamente todo e qualquer pecado, toda e qualquer transgressão nossa. E por que Deus faz isso, irmãos? Ele faz isto justamente porque Ele não quer sofrer novamente e não quer que nós soframos também da mesma forma. Porque presta bem atenção, toda pessoa que não perdoa, tem dificuldade de perdoar, ela sofre, ela padece. Toda pessoa que tem dificuldades de perdoar, ela sofre, ela padece. Toda pessoa então que não ama verdadeiramente como a palavra de Deus diz, então ela sofre e ela padece. E é de fato, irmãos, sabe por que eu afirmo isso? Sabe aquele velho ditado que muitas pessoas dizem? Diz: quem bate, me ajudem, quem bate, esquece. E quem apanha? Não esquece nunca, não é mesmo? Então, se você não esquece, é porque você é a pessoa ofendida. Toda pessoa ofendida que não perdoa essa pessoa, ela não se esquece. Aquilo lá fica martelando em sua vida. Ela tem dificuldades, ela passa por dificuldades, aquilo lá se renova cada dia na vida daquela pessoa. Ela não consegue. Mas outra pessoa que cometeu a ofensa, possivelmente, até já esqueceu. Até porque não tem homem que não peca todos os dias. Já essa faz parte lá do passado. Mas aquilo tem um peso muito grande na sua vida. E então, quando você não perdoa aquela pessoa que lhe ofendeu, eu quero garantir para você, é você quem está sofrendo, é você quem está padecendo com isso, é você que deita, acorda com aquilo no seu pensamento, é você que deita e sofre todos os dias com aquela palavra dura, com aquela ação que você não gostou, com aquela prática indesejada. Os irmãos conseguem perceber isso? Mas muitas pessoas percebem essas coisas, mas elas acham que estão por cima e continuam retendo o perdão a essas pessoas. E o que Jesus estava querendo, irmãos, nos ensinar, e era por ensino, perdoar o nosso ofensor, é para que você fosse bem, é para que você não sofresse, é para que você não ficasse padecendo, era para que você não ficasse ressuscitando um defunto a cada dia das suas ofensas, e você pudesse ter tranquilidade de vida. Mas muitas pessoas no corpo de Cristo conhecem a Deus e têm essa dificuldade de perdoar aqueles que têm ofendido. Deveríamos aprender com Jesus, deveríamos aprender com o nosso Deus a pagar de fato, não fazer um esquecimento, não simplesmente deixar de lado. Irmãos, olha, presta bem atenção aqui. Muitas pessoas
E eu vou dizer uma palavra dura e é importante que isso se diga. Às vezes, aquilo que a palavra de Deus diz, quando diz: e Deus não nos tem dado um espírito de temor, de covardia, mas tem nos dado um espírito de ousadia, de poder. Verdade, Deus nos tem dado isso. Mas às vezes nós somos, o verso da palavra de Deus, às vezes, irmãos, ele é bonito e poderoso, mas na prática nós somos muitas vezes covardes. A maioria das pessoas hoje no corpo de Cristo, elas têm preferido simplesmente falar assim: eu nem vou falar nada a respeito disso não, eu vou esquecer essa situação. Mas não consegue esquecer. Eu não vou nem falar com as pessoas, porque se eu for falar com ela a respeito disso, vai gerar um outro problema e maior problema. Isso eu estou falando dentro de casa, isso eu estou falando dentro da casa de Deus. Seria isto um ato de coragem? Seria isto um ato de justiça? Nós queremos colocar de lado: eu não vou mexer com isso, eu não vou nem falar mais sobre essa situação, porque se eu levantar, eu vou ressuscitar um monte de defunto e vai ser pior o estrago. Não faz? Por covardia? Continua sofrendo porque a dor é muito grande, continua a lembrar-se a respeito dessa, daquela situação, mas prefere não falar mais a respeito disso. Mas se acontecer uma outra situação sobre aquela, é capaz de reviver tudo e levantar tudo, e o problema ser maior do que você ter dito a verdade à pessoa. Mas a igreja continua muitas vezes se acovardando, em vez de fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós deveríamos perdoar aos homens as nossas ofensas, as ofensas que eles fazem. Irmãos, a igreja precisa sair desta condição e partir para aquilo que Jesus nos ensinou. Eu gosto de dizer e repito: Jesus não nos ensinou nada fácil. Tudo que Ele nos ensinou realmente é difícil. Realmente o que Ele nos fez requer atitude de coragem para poder fazer isso. Mas somente os corajosos é que conseguem ter as suas almas livres dessas coisas que estão aprisionando. Tem que ter coragem, senão você não se liberta nunca dessa situação. Amém? Então, nós precisamos entender também o que acontece dentro disso quando você está retendo o perdão às pessoas.